Exclusivo, entrevistamos o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires. Nesta entrevista, que ele concedeu por ligação de telefone, ele vai nos falar sobre como obteve o áudio da Cristina Macias, os processos que teve, a reunião do Conselho Consultivo e também falou sobre a matéria do UOL, sobre um áudio de uma pessoa que é filho de uma pessoa próxima a ele, que teria se beneficiado financeiramente de venda de ingressos que Outen teria direito pelo seu cargo dentro do São Paulo. Bora conferir agora a entrevista que o Outen Aires nos deu com exclusividade. Fechou. Boa noite, Outen, tudo bom? Tudo bem, Alexander, como é que você está? Tudo em paz. Primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite de falar aqui nesse dia que eu sei que foi intenso. E, bom, acho que o público torcedor são paulino já te conhece, acho que por conta do cenário político do ano passado, do início do ano, acho que todo mundo já sabe como é que está o cenário político. Eu estive, inclusive, na sua coletiva recentemente, presencialmente lá. Então, acho que a gente pode focar muito nesses últimos acontecimentos. E aí eu queria entender, e confirmar com você, porque o que chegou para a gente foi de que você obteve um áudio, e aí seria legal de como que você teve esse áudio em mãos, como é que você conseguiu esse material, que teria um possível envolvimento da Cristina Macias, que é a filha do presidente Jair Macias, sobre uma venda de alguns ingressos ou doação de ingressos, enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa história, como é que chegou esse áudio até você. O áudio chegou de forma anônima. Eu recebi ele num pendrive no clube, juntamente com uma cópia de um depósito bancário. E, enfim, foi assim que eu recebi. E aí você recebeu o conteúdo desse áudio e qual foi o passo que você tomou? Conversou com algumas pessoas? Já chamou a reunião do Conselho Consultivo? Não, ao escutar o áudio, eu achei mais prudente compartilhar o conteúdo do áudio com os membros do consultivo, que são o conselho onde estão alocados os ex-presidentes, quer do deliberativo, quer do clube, e teoricamente é um órgão que aconselha os demais órgãos do clube sobre medidas a serem tomadas. O conteúdo desse áudio, ele foi mostrado na reunião hoje, né? Pela primeira vez, para muitos dos conselheiros. Ele foi resumidamente mostrado, ele não foi mostrado na sua integralidade, porque os conselheiros, alguns não quiseram escutar, enfim, mas obtiveram um resumo do que estava nele. O áudio, o original que você teve, foi mesmo de 1 minuto e 40? Não sei te dizer. E aí, e sobre essa reunião de hoje, né, do Conselho, que ela foi marcada, e aí houve, né, a presença de todos os envolvidos. Como é que foi o teor dessa reunião? Até que ponto você falou primeiro? Quem foi que puxou a palavra? Quando que esse áudio ele foi colocado neste assunto? Como é que foi essa reunião hoje? Não, é o seguinte, esse áudio ele foi, na realidade, comentado. O conteúdo dele foi relatado aos presentes e a reunião teve início dessa forma. Quem fez esse relato fui eu, porque era eu que estava trazendo o assunto à reunião, né? E aí tem muitos, e aí a gente vai trazer relatos, conversas de corredores, né? A gente sabe que o São Paulo vive um ambiente político conturbado e é um ano eleitoral. E muitos acreditam que essa movimentação teria partido de você, Outen, de uma maneira para ser contrária à gestão do Macias.
Até que ponto isso é verdade? Você é um opositor ao Maciz ou você está para o Maciz para ajudar no que for possível, até porque ambos têm mandatos semelhantes, né? Agora os dois até dezembro de 26. Não, primeiro eu não sou opositor ao Maciz nem opositor a ninguém. Eu sou defensor do São Paulo Futebol Clube. Tudo que for a favor do São Paulo, eu me posiciono. Tudo que não for a favor, eu sou o contrário. Então, não existe essa posição totalmente a favor ou totalmente contra. Nós somos a favor do que é melhor para o São Paulo Futebol Clube. E neste áudio que você obteve, então, na sua ideia era para abrir uma investigação, era para entender o que estava acontecendo, o intuito de você levar para essa reunião era necessariamente o quê? Exatamente isso que você mencionou. Abrir apurações internas e externas sobre o conteúdo do áudio. E aí a gente recebeu uma nota, né, depois dessa reunião, que foi dita ali que a partir de agora será enviada ao Conselho de Ética uma sugestão de uma diminuição dos ingressos dados para conselheiros, para pessoas que têm realmente alguns cargos. Então, a gente pode dizer que, por hora, o senhor sai satisfeito dessa decisão da reunião? Não, primeiro deixa eu fazer um reparo aí, eu acho que na compreensão do que é a nota. A nota não é dirigida ao Conselho de Ética, tá? A nota é dirigida à administração de São Paulo. Então, acho que está havendo uma pequena confusão. O que a nota diz? A nota diz que sugere que a administração reduza a quantidade de ingressos que são disponibilizados, os ingressos cortesias que são disponibilizados às terceiras pessoas e que todas as eventuais irregularidades que possam ter ocorrido em relação a ingressos sejam apuradas através de sindicância interna, externa e através dos mecanismos internos do clube, ou seja, comissão de ética, comissão disciplinar e outros que tais. E aí, Olten, agora a gente vai trazer um parecer, talvez, da torcida, de redes sociais. Depois da saída de alguns conselheiros, de alguns diretores, em tudo que aconteceu no São Paulo, o seu nome agora tem sido um pouco mais, digamos, sendo alvo de alguns torcedores. Até subiram uma hashtag hoje, fora Olten. Hoje, na saída, você acabou sendo hostilizado. O carro que você estava acabou sendo vandalizado por alguns torcedores. O que você acha dessa situação do seu nome, nesse momento, está sendo mal visto por uma boa parcela dos torcedores? Primeiro, essa expressão boa parcela tem que ser melhor analisada, né? O que é uma boa parcela num universo de 20 milhões de pessoas, né? Número um, quando eu vejo, assim, quando eu me deparo com algumas manifestações de internet, eu vejo que elas nunca passam de milhares. Então, num universo de milhões de torcedores, eu não acho que isso seja considerado uma boa parcela. Número dois, eu acho que o alvo acabou se refletindo em cima de mim, muito porque em algum momento esse processo político que ultimamente sofreu São Paulo acabou se entendendo que eu tive posições contra o que as pessoas queriam, mas a minha posição nunca foi contra ou a favor de A ou de B ou de C. Eu nunca defendi ou ataquei ninguém. Aliás, eu nunca mencionei nem o nome de ninguém nos meus posicionamentos. O que eu fiz foi que eu me posicionei em relação ao estatuto da maneira que eu acho e continuo achando que é a correta. Obviamente, o Poder Judiciário discordou de mim e, em o Poder Judiciário discordando, eu fui obrigado a acatar o que o Poder Judiciário determinou. Mas, se você for verificar, quando falam que eu favoreci o antigo presidente, nunca
um pedido de impeachment ou qualquer outro pedido andou tão rapidamente dentro do clube. Em menos de um mês estava tudo votado e sancionado. Mas as pessoas, não conseguem fazer essa análise e acabam achando que eu tomei esta ou aquela posição para beneficiar a esse ou aquela pessoa. Mas isso não é verdade. Eu apenas tive um posicionamento que eu julgava adequado. Conversei com diversas pessoas do mundo jurídico sobre o meu posicionamento. Todas concordaram com o que eu estava fazendo. Mas, como na minha vida de advogado sempre já aconteceu, a minha posição não foi o que a justiça achava que era o adequado. E, obviamente, tudo isso fez com que os torcedores que queriam naquela época a destituição do presidente se revoltassem com as minhas posturas. Mas as minhas posturas foram essencialmente técnicas. E aí, ontem, historicamente, né, o diretor de futebol do São Paulo, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, é citado, ventilado como um possível candidato a uma próxima eleição de presidente do clube. Passa pela sua cabeça se candidatar à presidência? Você tem feito alguma movimentação nesse sentido? É algo que você gostaria já para essa eleição? Ou você só pensa em cumprir o seu mandato e ajudar, quem sabe, algum outro candidato que venha a ser presidente do São Paulo? Não, respondendo objetivamente, eu não serei candidato a presidente de São Paulo. Perfeito. E para a gente está já encaminhando na reta final desses últimos acontecimentos, mais recentemente, até durante, um pouquinho depois, né, do fim da reunião do Conselho Consultivo, tem uma matéria do UOL, onde o repórter Gabriel Sá teve acesso a um áudio de uma pessoa que se diz muito próxima à sua, se diz seu familiar, e que teria, sob sua concordância, a sua autorização, vender alguns ingressos para shows nos camarotes do estádio do Morumbi. Para a nossa audiência, todos os conselheiros, pessoas que têm cargos dentro do São Paulo, ela tem direito a alguns ingressos. E que aí a alegação da reportagem é que alguns dos ingressos que o presidente do Conselho Deliberativo teriam sido comercializados. O que você tem a dizer sobre esse caso? Eu acredito, Alexander, que nós não lemos a mesma matéria no UOL, tá? Em momento nenhum foi dito que eu autorizei essa pessoa, o Luca Borzani, a vender os ingressos. Não sei, de repente eu estou equivocado. Você podia me repetir aonde é que isso está dito, por favor? Na matéria do jornalista Gabriel Sá, ele soltou um áudio. Neste áudio, vamos pegar aqui, que ele soltou também depois ali o áudio na íntegra. Segundo as gravações, o Luca Monteiro Borzani, filho do Felício Borzani Neto, amigo de infância seu, vende ingressos no setor do camarote na tribuna do Conselho em seu nome. Então, peraí, aí você que está distorcendo um pouco a leitura. É que os ingressos estão no meu nome, não é que ele vende em meu nome, certo, enquanto vendedor, tá? Acho que a gente tem que fazer a leitura adequada das coisas, tá? Os ingressos são ingressos que me são disponibilizados enquanto conselheiro do consultivo e do deliberativo. Eu recebo uma carga de aproximadamente 8 ingressos, né? E é estes ingressos aos quais o jornalista Gabriel Sá se refere. Eu queria fazer uma observação também, que são ingressos para jogos de futebol. Não tem nada a ver com show. Sim, são ingressos para jogos de futebol, exatamente. Não tem nenhum desses ingressos tem relação com shows. Aqui no áudio que o Gabriel relata, tá aqui uma parte, o Outen é presidente do conselho, ele é da minha confiança, da minha família, e eu sou pessoa de confiança dele. Ele me dispõe os ingressos. Então você nega que você dispõe os ingressos para serem comercializados? Não nego. Bom,
Eu não falei que eu disponho para serem comercializados. Eu não sei, você está insistindo em algo que... Deixa eu ver, entendi. Você dispõe os ingressos a ele e ele, sem a sua autorização, teria feito isso? Não, eu acho que também você não leu a matéria inteira. Eu não disponibilizo os ingressos a ele. Eu disponibilizo os ingressos ao pai dele, se você ler lá no final. O pai dele é meu amigo há mais de 40 anos. E o pai dele dá para os filhos, sobrinhos, seja lá quem for, para irem aos jogos. Ele, ao pegar esses ingressos, pelo que eu li, eu também ainda não apurei tudo isso, porque tudo isso aconteceu enquanto eu estava na reunião do consultivo, não tive tempo de fazer uma apuração mais específica disso, tá? Ele teria vendido esses ingressos e, para isso, ele usou esses argumentos, mas ele não é meu parente, não tem intimidade comigo, sequer algum dia ele esteve na minha casa, só para você ter uma ideia. O Felício, sim, o pai dele é meu amigo de 40 anos, ele tem toda a intimidade comigo e somos muito próximos. Então, neste caso, então, o senhor seria vítima? Eu acho que não é que eu sou vítima, né? A vítima é o São Paulo como um todo. Eu, na realidade, fui ludibriado, né? Certo. Não pelo Felício, mas por esse rapaz aí, o tal do Luca. Né? A vítima, né, quem sofreu o prejuízo aí é o São Paulo, porque esse ingresso é um ingresso cortesia que não pode ser vendido. E se ele foi efetivamente vendido, ele cometeu um ilícito e esse ilícito será apurado e espero que punido da maneira mais rigorosa possível. Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento, inclusive, até para deixar claro nessa entrevista. Então, os próximos passos seria levar isso à investigação interna do São Paulo e haver ali algumas punições, principalmente a essa pessoa que teria feito isso de maneira ilegal. No caso dele, diferentemente do caso da Cris Assis, ele não é sócio do São Paulo, então ele não tem como ser punido internamente, né? Isso teria que ser levado, e será levado, às autoridades para que isso seja punido dentro do maior rigor possível, mas não dentro do São Paulo, porque por ele não ser sócio, não dá para puni-lo dentro do São Paulo, tá? Então, perfeito. Então, tá esclarecida essa situação. E aí, Olten, eu queria, para a gente fechar, que você fizesse uma avaliação desse momento, desse primeiro mês aí do Arrim Assis como presidente, o que você tem achado das ações dele e como tem sido esses bastidores do São Paulo nesse primeiro mês de Arrim Assis. Olha, eu diria para você, assim, que eu aprendi na vida, que a gente não deve fazer nenhuma análise precipitada de nada, né? Eu acho que um mês é muito pouco tempo para a gente fazer qualquer análise de qualquer administração. Então, eu estou na expectativa de mais tempo para que a gente possa fazer uma análise sobre a administração do Arrim Assis. Mas isso independe de eu ser a favor ou contra ele. O que eu sou é a favor ao São Paulo. Então, qualquer coisa que seja a favor de São Paulo, nós apoiamos. Tá certo, então, muito obrigado, Olten, pela entrevista, pelos esclarecimentos, ficou claro todas as informações e os questionamentos aí também por parte do torcedor. Essa foi a entrevista com o Olten Aires, quero saber a opinião de vocês nos comentários, foram pontos sensíveis, ele falou sobre muita coisa e deu o seu posicionamento. O que você acha? Deixe nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este conteúdo para que todos encontrem essa entrevista. Acho que é importante todo torcedor são paulino saber o que o Olten Aires tem para falar depois de uma sexta maluca, caótica, mais uma vez, da política do São Paulo. Quero saber a sua opinião, hein? Inscreva-se no canal. Tchau!